Senhor já está se movendo aqui no nosso meio, eu creio nisso. Você que está assistindo online, seja bem-vindo. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, a tua presença é real aqui nesse lugar. E nós te adoramos por isso, Pai. Oh Senhor, levanta-nos, Senhor, nessa noite. Pai, Senhor, onde minha voz alcançar. Em nome de Jesus, levanta teus filhos, aqueles que estão cansados, deprimidos, Senhor. Levanta nessa noite. Que eles possam cantar um novo cântico, Senhor. Que a tua alegria seja a força deles, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por ti. Tu és a nossa paz, tu és a nossa alegria, tu és a nossa esperança, Senhor. Nós te buscamos, porque nós sabemos
Ele é forte. Que notícia maravilhosa, irmãos. Deus é conosco aonde quer que nós iremos. O Senhor irá conosco também. Amém? Aleluia, Jesus. O presente de Deus para nós, seres humanos, um dos presentes mais bonitos que Ele deixou, sabe qual é? O privilégio de sentirmos a presença dEle, a unção dEle, o poder dEle. Ele não somente nos chama de filhos, Ele não somente nos adotou, mas Ele falou assim: vem aqui, eu quero me fazer presente a você, eu quero me relacionar com você, eu quero que você sinta a minha presença, eu quero que você sinta a minha paz, a minha alegria. Se você não tem sentido hoje, em nome de Jesus, tome a sua posição de filho e diga: Senhor, eu sou teu filho, eu quero me relacionar contigo, Senhor, como um filho se relaciona com seu pai. É direito nosso, irmãos, é a nossa herança. Amém? Aleluia. Eu procurei em outro lugar que outras pessoas e tantas coisas. Eu procurei
E o Senhor está tirando isso das suas costas. Se você entrou aqui sentindo um fardo pesado, o fardo do Senhor, ele é leve, ele é suave. Existe uma unção aqui tão diferente hoje, que me toma assim de dentro para fora e que me faz sentir esses verdes pastos que o Salmo 23 diz. Sabe, quantas vezes já leu esse salmo e quantas vezes eu continuo aflito, angustiado, quando o Senhor diz: lancem sobre mim toda a vossa ansiedade, porque
Aleluia. Eu oro. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez na tua casa, tendo o privilégio de estarmos com os nossos irmãos, de olharmos para eles, ainda que nós não possamos abraçá-los. Mas obrigada porque o Senhor ainda nos dá a oportunidade de nos vermos mesmo que distantes. Obrigada, Senhor, pelo corpo de Cristo que tem resistido a esses tempos difíceis. Obrigada pela tua igreja que tem se levantado e que continuará de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelo teu filho. Oh, Senhor, capacita-o agora de forma especial nessa noite. Que ele seja uma boca tua, Senhor, nesse lugar. Que a preciosa semente do Senhor que ele tem levado todos esses anos, muitas vezes andando, gemendo e chorando, mas com certeza nós também temos visto molhos de alegria, e nós veremos muitos mais, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E ainda que as circunstâncias sejam tão grandes, a nossa esperança está em Ti, Jesus. Capacita o teu filho agora, coloca as palavras na boca dele, Senhor, que nem nada roube, Senhor, essa semente que vai ser lançada nos terrenos férteis de corações aqui nessa noite, e que eles frutifiquem para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Acho que pegar o álcool lá, pai, Glórias a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amada igreja do Senhor. Nós somos tão amados, irmão, que o Senhor tem nos sustentado. E nós estamos aqui mais um dia. Quando nós fazemos um balanço em tudo que está acontecendo, desde o início, praticamente há um ano atrás. E nós estamos aqui firmes, porque o Senhor tem nos fortalecido. Amém, igreja? Nós temos tido cuidado. Pouquíssimas pessoas aqui tiveram uma ameaça ou alguns dias, deu um positivo, mas foi muito de leve, e eu dou toda a honra e toda a glória ao Senhor por isso. E nós temos cada vez mais nos cuidado e buscado ao Senhor, que ao buscarmos o Senhor é fiel. Deus é fiel. Ele sempre foi fiel, Ele continua sendo fiel, e Ele procura os fiéis da terra, amém? E Ele possa encontrar em nossas vidas os fiéis adoradores, os verdadeiros adoradores, que o buscam em espírito e em verdade. Eu estou muito alegre, muito feliz com esse culto, desde que nós chegamos aqui, aliás, desde que nós estamos nos preparando para esse culto. A gente que ministra a palavra começa a se preparar uns dias antes. A nossa cabeça já está envolvido, nós já estamos sensíveis àquilo que o Senhor quer, porque é Ele que sabe a necessidade da igreja, de cada um de nós que somos a igreja do Senhor. E Ele vai trazer o alimento que nós precisamos, o alimento que nos fortalece, que nos mantém realmente fortalecidos para continuarmos esta caminhada que nós sabemos quando começou, quando ela ficou pública, quando ela nos atingiu, quando nós ficamos limitados por ela, quando ela começou a deixar de ser uma ameaça e passou uma realidade na vida de muitos. E nós vemos hoje, nessa última semana principalmente, notícias terríveis. E como nós temos orado, como nós temos recebido pedido de oração. Hoje à tarde eu vi um pedido de oração e aquilo encheu, foi a última gota, e eu senti realmente a tristeza da família, e ali eu chorei, chorando por aquela pessoa, né, que está realmente entubada agora e com uma situação terrível. Pessoas até que já passaram por aqui, pela igreja, e nós conhecemos, somos amigos. Então, compete a nós. Por isso que nós estamos aqui, é para sermos esta fortaleza. Amém, igreja? E como a Juliana
teve essa iniciativa aí. Hoje foi interessante, uma coisa confirmando a outra. Uma irmã aqui da igreja perguntou: pastor, a gente pode orar antes, lá, durante o louvor, durante o ensaio do louvor? Diz assim, mas maravilha isso, né? A pessoa perguntar se pode orar, irmão. Glória a Deus, para o pastor é muito interessante ver pessoas querendo vir para a igreja antes do culto, para já ter aqui uma atmosfera de oração aqui. E quando nós oramos, nós atraímos a presença do Senhor. Tu quer atrair a presença do Senhor? Nós dizemos: Senhor, vem a tua presença. É muito pouco dizer isso. Nós precisamos desenvolver isso aí em oração, em clamor, amém? Em adoração. É realmente, como ele fala: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não é apenas um pedido formal que nós fazemos: Senhor, por favor, né, venha a tua presença na igreja. Não é essa formalidade toda, não. Ele quer realmente que a gente chegue à presença dele. E ele diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Então há essa reciprocidade e ele nos aguça, né? Ele nos provoca: venha que eu vou. Amém, igreja? É maravilhoso isso. E essa irmã então falou que ela e mais algumas irmãs vêm para a igreja e durante não quer nem saber o que está acontecendo aqui, o pessoal está ensaiando aqui no louvor e elas estão orando. Maravilhoso isso aí, irmão. Vamos fazer isso mesmo, né? E eu pensava, antes de sair de casa, vou chegar lá, ao abrir o culto, eu quero fazer uma oração. O Senhor me falava assim de uma mensagem profética e me deu um versículo profético, e eu vou começar com ele, mas eu me via orando com a igreja de joelhos. Amém, igreja? E para minha surpresa, sem eu combinar nada com a Juliana, antes de nós começarmos o culto aqui, ela convidou todos para nós formarmos um círculo no centro da igreja. Nós não gravamos isso aí, mas nós tivemos uma oração maravilhosa aqui, sentimos a presença do Senhor se manifestando, por isso, isso proporciona um culto maravilhoso, amém? O pessoal fala: o culto hoje vai ser maravilhoso. Nós cremos, o culto hoje está maravilhoso. Aplauda ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Receba a nossa adoração. Receba a nossa gratidão, Senhor. A tua presença está aqui, Pai amado. Nós nem pedimos pedir, porque tu olha o coração dos teus servos e tu é um Deus maravilhoso, um Deus de amor. E tu vem e derrama o teu amor. E nesse derramar de amor nós profetizamos cura no meio do teu povo. Profetizamos fortaleza no meio do teu povo, para que esse povo não fique enfraquecido, não fique vulnerável. E tu possa alcançar aqueles que não estão aqui, porque estão passando por dificuldades de enfermidade. Em nome de Jesus. Tem gente enferma assistindo esse culto e nós queremos abençoá-los em nome de Jesus. Sejam curados, fortalecidos, em nome de Jesus. Livres de toda contaminação, em nome de Jesus. Toda ameaça do inimigo nós rejeitamos agora, em nome de Jesus, porque isso não vem de Deus. Isso é uma coisa terrível, que assola não só a nossa cidade, não só o nosso país, mas todo o confim do mundo. Oh, glória a Deus. Eu convido para você abrir a Bíblia no Salmo 91. Salmo 91. Eu quero ler aqui. Eu vi um versículo profético aqui, mas nós conhecemos o Salmo 91 e o Salmo 91 ele é todo profético. Então nós vamos ler alguns versículos aqui, irmão. E apenas uma leitura profética, amém, igreja? Uma leitura como uma proclamação, dizendo: sim, Senhor, é isso aqui que nós queremos. É isso aqui que nós estamos ouvindo de Ti, crendo que é isso que Tu quer para nossas vidas, para esse lugar. Em nome de Jesus. Não vou ministrar, não vou pregar, eu vou apenas fazer uma leitura, e você pode ler também. Ouça e leia. A minha versão aqui, hoje eu vou ler na NVI, que ela é bem clara, bem objetiva. E ele começa dizendo no versículo 1 do Salmo 91: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza e o meu Deus em quem confio.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, como nós conhecemos nas nossas versões. Então nós possamos habitar. É o melhor lugar para nós habitarmos, quando nós olhamos a nossa vida no aspecto espiritual, é num esconderijo, mas é do Altíssimo. Não é um esconderijo nosso, não é uma depressão que nós sentimos e queremos nos fechar num quarto, fechar as portas, janelas, apagar a luz e ficar nesse esconderijo. Isso não é isso, aí é um sofrimento para as pessoas que estão passando por isso. E nós repreendemos esse espírito sobre essas vidas em nome de Jesus, para que eles possam habitar sim, é no esconderijo do Altíssimo, o Deus, e descansar à sombra do Onipotente, o Todo-Poderoso, e declarar: tu és o meu refúgio. Tu pode dizer isso, igreja? Tu és o meu refúgio, aleluia, o meu Deus em quem confio. Fica essa palavra profética, você pode ler mais. Leia a palavra e receba. E faça um exercício nela, entre nela e ela entre em você, e tu possa dizer: essa palavra é para mim. Senhor, a palavra, tu está falando diretamente para mim, está falando diretamente para cada um de nós, mas tome a tua parte nisso aí. O Senhor é o nosso esconderijo, a sombra do Onipotente que nós habitamos. Ele é que nos guarda, Ele que é a nossa força. Amém? Amém, igreja? Aleluia, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Nós estamos todos com a temperatura medida, todo mundo dentro dos padrões, amém? Há tempo a gente já queria adquirir esse medidor, e nós conseguimos essa semana, eu estava preocupado com isso, e agora nós temos mais segurança, as pessoas chegam, e se alguém tiver algum problema de febre, ele tem as faixinhas ali, ele é bem prático. Se alguém estiver com a temperatura um pouquinho acima do normal, ele já acende um amarelo, uma tela amarela. Amém? No normal, ele acende verde. E quando a pessoa está acima de 38, está com febre, ele vai acender então vermelha. Então, naturalmente, nós vamos tomar providência, encaminhar essa pessoa, ou alguém acompanhar, num pronto-socorro, alguma coisa assim, tomar providência para ser medicada. Amém, igreja? Para que a gente não possa, de repente, estar com a febre, com uma gripe, alguma coisa, e isso possa ser indício desta coisa terrível que está assolando o mundo, em nome de Jesus. Porém, maior é Deus, amém? Ele é maior do que todas essas coisas, não há nada que possa sobrepujar o poder do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia em Romanos 8, estou com uma palavra tão rica hoje para ministrar, irmãos, tão rica, que eu trouxe até 2 Bíblias, tá? E escrevi aqui uns versículos para mim não esquecer. É Romanos 8, eu falei, né? Romanos 8, um livro maravilhoso que nós gostamos, né, demais desse Romanos, mas o 8, eu particularmente, eu tenho um xodó com ele, porque Deus falou muito comigo numa situação da minha vida, com poucos meses de convertido. E ele falou tão forte em alguns versículos que talvez eu nem tivesse antes meditado nele. No início da conversão da gente, a gente nem sabe direito o que é meditar na palavra, mas de repente eu lendo esses versículos, e diante de um quadro adverso na minha vida naquele tempo, o Senhor falou tão forte comigo, que me deu assim um renovo da minha fé, me deu uma fortaleza, e onde muitos pensavam que, assim, agora pegou, porque o Osmar, novo convertido, passando nessa situação, ele vai largar tudo de mão, vai chutar o balde. Mas foi muito pelo contrário. Esses versículos, eles entraram em mim, me deram força, amém? E até hoje eu lembro daquele dia. Já são uns 30 anos, mais ou menos, aí, que acontece isso aí. E no Romanos 8:1 fala assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Amém, igreja? Vocês entenderam essa passagem, esse versículo? Ele fala, portanto, está concluindo alguma coisa que vinha já desde o capítulo 7. O capítulo 7 tem um versículo lá que é o auge, praticamente, da explicação de Paulo, da briga entre a carne e o espírito no ser humano, a vontade carnal de fazer
que a velha natureza continuasse na prática do pecado, das coisas erradas, e agora ele está seguindo Jesus, e ele tem que se libertar de tantas coisas que ele era acostumado a fazer, de tanta maldade, seguindo o curso desse mundo, aquilo que é normal para esse mundo, e até que ele parecia, de uma maneira religiosa, certo fazer daquela maneira, porque ele até perseguia os cristãos, matava os cristãos, ele achava que estava totalmente certo. E ele dizia, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Então estava ali um conflito dentro dele. O que eu quero fazer, ele sabia o que tinha que fazer de certo, mas ele não fazia. Mas o que eu não quero fazer, que eu sei que eu não devo fazer, é isso que eu estou fazendo. Pode acontecer conosco isso, amém, irmãos? Com muitos de nós já aconteceu isso, com certeza, comigo já aconteceu. Eu sei que eu estou errado, mas quando eu vi, eu errei de novo. Mas tem um momento que Deus, ele vem e entra na nossa vida. Mas eu tenho que abrir essas portas para Ele. Eu tenho que buscá-lo enquanto se pode achar, como quando nós vimos no Isaías 55, versículo 6, parece que foi na outra pregação. Procurai o Senhor enquanto se pode achar, amém? Enquanto Ele está perto. Que vai ter dias que as pessoas buscarão e não encontrarão. Existem lugares por aí que já está acontecendo, as pessoas procuram igreja, as igrejas foram fechadas. Estão matando lideranças, matando cristãos, há uma perseguição tremenda. Nós estamos nesse privilégio ainda aqui, de poder abrir nossas portas, irmão. Ligar o som sai lá na rua, as pessoas não nos apedrejam, porque o som está saindo do louvor, da pregação está saindo lá fora. A polícia não para aqui na frente, o exército, alguma coisa assim do governo, para fechar, porque nós estamos falando de Cristo. Mas tem gente por aí que já está nesse negócio de procurar um lugar e não encontra mais. Eles vão estar procurando. Hoje, as pessoas parece que às vezes não valorizam, né? Um lugar onde se prega a palavra de Deus para que a vida seja transformada, as famílias sejam fortalecidas, venha a cura não só da enfermidade, mas a cura das suas emoções, da sua alma, dos problemas que as pessoas têm. Todo mundo tem problema e pode ser curada. E as pessoas muitas vezes vão procurar em outros lugares, passam na frente da igreja, a igreja está com a porta aberta, mas vão para outros lugares. Não priorizam o valor que tem a igreja, onde Jesus Cristo um dia ouviu de Pedro, falando sobre a igreja, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? As portas do inferno não prevalecerão. Nós só pregamos isso, dizendo do significado disso aí. E nós estamos aqui como igreja, e nós declaramos as portas do inferno não prevalecerão sobre as nossas vidas. Amém? Não prevalecerão sobre as igrejas que estão falando de Cristo, ensinando sobre o cristianismo, a verdadeira conversão ao nosso Deus. Então ele fala aqui, nesse 8:1, desta maneira. Mas eu gostaria de ler versículo por versículo, porque ele vai dizendo ali no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida, ele vai dando explicação por quê, é porque a lei, e ele vai por quanto que era impossível a lei, e ele vai dizendo no versículo 3, 5, porque os que são segundo a carne, no 6 ele fala por que a inclinação, no 7 ele fala por quanto, e ele vai dando explicação por que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Aqui Paulo ele está realmente dando uma aula, um ensinamento bem criterioso, bem explicadinho, por que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós concluímos que nós temos que estar como? Onde? Em Cristo Jesus. Em Cristo, nosso lugar é em Cristo. Até porque que foi em Cristo que Ele nos justificou. Quando Ele foi para a cruz, Ele chamou nós para estar nele. E Ele, sendo crucificado, Ele venceu a morte. E nós que estávamos nele, vencemos com Ele. Amém, igreja? Amém. Por isso que Ele está dizendo, nós temos que estar em Cristo. É o melhor lugar para você estar em Cristo. Não religiosamente, mas de verdade, como nós estamos aqui, vemos aqui, oramos. Coisa linda, oramos. Todo mundo orou, abriu sua boca e orou aqui. Foi um céu nós orando aqui. E louvor maravilhoso, ministrado. E agora o Senhor vem nos falar que nenhuma condenação, irmão, nenhuma, sabe o que é nenhuma? É zero condenação. O inimigo deve ficar desesperado, porque ele é um desesperado, porque ele já está condenado, amém?
Nós estamos salvos, então não há desespero quanto a isso na nossa vida, amém? Porque nós temos então essa tranquilidade, amém? Não por nosso mérito, mas pelo amor dele, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Que não andam segundo a carne. Então o problema, irmão, é a carne, é a nossa carnalidade. Há poucas semanas eu trouxe uma pregação: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Essa é a inclinação da carne. As pessoas gostam das coisas do mundo. Tem muita coisa linda, maravilhosa no mundo. Não são só as fotos, as viagens. Tem muitas coisas que as pessoas gostam desse mundão aí. E hoje a igreja está entrando assim, a igreja não, alguns que pregam e influenciam, de alguma maneira, despertam seguidores e entram com relativismo, entendeu? E Deus não tem negócio de relativismo com ele, não. É sim, sim, não, não. Não existe, não. Não é, porém, se acontecer tal coisa, tem uma maneira de se adequar a isso aí. Deus não tem esses poréns, não. Deus, ele é bem objetivo. Ou é seguir a ele, ou é se desviar dele. Ele coloca dois caminhos diante de nós. Um caminho estreito e um caminho largo. E o caminho estreito é o endereço certo para nós adquirirmos a nossa salvação, chegarmos um dia à salvação. Aonde nós estamos hoje, irmão? Em Cristo, mas caminhando nesse caminho estreito. Muitas coisas nós olhamos ao lado desse caminho, que o mundo nos atrai, mas nós decidimos não sermos afetados, atraídos, e entrar nesse relativismo. Mas não tem nada a ver, esse nada a ver, não, mas tudo bem. Não, mas isso não é mais para esse tempo, isso aqui foi tempo... Hoje é outra situação, hoje nós estamos no século XXI, hoje é tecnologia, hoje a internet, são tantas coisas, mas para Deus continua o aspecto, né? Esse olhar de Deus, que pecado se chama de pecado, amém? Não tem, ele pecou, porém, né? Não é como aquela barganha que começou lá no paraíso. Foi a mulher que tu me deste, não a serpente que me enganou. Não é dessa maneira. Estão assim, estão relativizando já. Não, eu pequei, mas em relação, né? Se não fosse Deus, se tu não deixasse essa serpente entrar aqui, esse Satanás entrar aqui, não teria acontecido isso. Mas Deus colocou aquele povo à prova, amém? Como nos coloca também. Então eu não tenho que sair dando ouvido para nenhuma serpente aí, amém? Que está falando pelo inimigo, ou o inimigo falando na boca de uma serpente, amém? Nós não estamos nessa pegada aí, nós olhamos a palavra tem, para nós, continua sendo uma lei que deve ser cumprida e obedecida. E eu não posso negociar isso de maneira nenhuma, porque Deus, ele não mudou, Deus é o mesmo. Quem muda, o que muda são os tempos, as modas, né? A tecnologia, isso tudo muda, mas Deus, ele continua Deus, amém? E a palavra dele não muda, ela não voltará vazia, antes ela faz o que lhe apraz fazer, o que dá prazer, né, dele ver o povo fazer, o seu povo. Deus tem um povo. Mas, nesse capítulo 8 de Romanos, eu quero pular, eu queria tanto pregar 30 minutos só. Ore por mim, irmão, para me pegar só 30 minutos. Oh, glória a Deus. Tem um versículo que eu falo muito aqui na igreja, que é uma regrinha. É uma regrinha objetiva, não se mexe nela, não dá para você dizer assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse versículo, vamos mudar uma palavra aqui, não posso... Em Apocalipse fala que eu não posso trocar um tio, amém? Da palavra. O que está escrito não se pode mexer, não se pode trocar. E a pena, inclusive, é cair maldições sobre aquela vida. Então, eu sempre falo do versículo 8, 14 de Romanos.
quando eu falo assim da pessoa ser filho de Deus, né? Então, porque essa generalização, todo mundo é filho de Deus, como as pessoas falam isso, né, irmão? Mas a Bíblia não fala isso. Até quando ele se refere a Jacó e a Israel, ele fala: quem te criou, ó Jacó, né? Quem te formou, ó Israel. Entendeu isso aí? Então, Jacó, aquele que significa que é mentiroso, enganador, faz parte da criação, amém? Mas formado por Deus, amém? É Israel, olha a diferença. Então, nós somos formados por Deus, amém, igreja? O Espírito Santo em nossa vida nos forma. E que forma nos dá? João 12, a palavra, mas recebeis poder de seres formados filho de Deus. Isso é um poder, ser formado filho de Deus. Poder de Deus sobre as nossas vidas, a partir daquele entendimento que nós temos com Deus, quando Ele fala: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Amém? Buscar-me-eis e me encontrareis. Então, esse versículo 14 aqui, eu podia começar antes, porque até ele está falando aqui por quê, está dando explicação por quê. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não está relacionado a outra coisa, não. É direto isso aí. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o segredo aqui, eu preciso desenvolver a capacidade, Senhor, me capacita, que eu quero ser guiado é por Ti e não por mim. Porque nós queremos guiar nossas vidas, não é verdade? Que a gente fala: não, eu quero assim, não, eu entendo assim, eu cheguei a essa conclusão. É eu. Amém? Eu quero que seja assim. Aqui mando eu. Não é assim que o pessoal fala? Mas Deus fala que nós temos que sermos guiados, direcionados. A palavra que sai da nossa boca foi aquele que Ele colocou na nossa boca. Senhor, põe a Tua palavra na minha boca. Eu acho que todo mundo que prega, todo mundo que vai ter, você pede: Senhor, põe a minha palavra na minha boca, põe a Tua palavra na minha boca. Alguém vai resolver um problema qualquer, que está encrencado na vida dele, de repente ele ora, e eu vou lá nessa reunião: Senhor, põe a Tua palavra na minha boca, para mim não chegar lá e discutir, perder a minha razão, falar o que eu não devo falar, me descontrolar. Então, Tua palavra na minha boca. Isso vai agir, vai fazer com que o Espírito Santo venha agir nas nossas vidas. Então é necessário costurar esse relacionamento com Deus. Senhor, põe a Tua palavra na minha boca. Me dá sabedoria, a Tua presença esteja lá comigo, segura, põe um guarda na minha boca para mim não falar o que eu não devo falar. E me dá destreza, me dá autoridade espiritual, para que eu possa falar aquilo que Tu colocarás na minha mente e no meu coração e na minha boca, porque a boca fala o que está no coração. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, esse versículo aqui, que o que eu quero falar é o do 15. O 15. Que ele fala por quê também. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Igreja, nós não recebemos um espírito de escravidão. Você não é escravo. Você é livre. Amém, igreja? Espiritual, isso é espiritual. Espiritual. Que essa escravidão é a pessoa que está escravo ao pecado, ao inimigo de Deus, controlando aquela vida, usando aquela vida para fazer confusão, perturbar, entristecer os outros, prejudicar os outros. Não é necessário nem matar uma pessoa, é só falar alguma coisa. Amém? A nossa boca, a nossa língua tem um poder tremendo, e nós temos que controlar o que nós falamos. A gente não pode falar o que vem na nossa cabeça. O versículo fala assim: o que a mente pensou, a minha boca não transgredirá. Falei muitas vezes isso aqui. Transgressão. Ele não está falando não falará. Porque falar a gente fala. E a gente fala coisas certas e erradas. Falamos bênçãos e maldições. Mas falar transgredindo aquilo que o Senhor quer que nós façamos como um filho de Deus, Ele está nos olhando numa posição de ser filho de Deus. Então, o que a minha mente pensou, a minha boca não transgredirá. Eu não vou cometer essa transgressão, essa falta. Amém? Isso que ele fala. Então,
ele fala, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez, está lembrando, vocês já outras vezes foram negligentes, já foram pressionados, direcionados pelo inimigo, já pecaram, já chegaram à conclusão, já reconheceram, e agora estão novamente. Então, porque acontece muitas vezes, tem pessoa que acerta um dia, erra o outro, e fica nessa ondinha aqui dentro de serra, para cima e para baixo, serrando. Mas, para outra vez, estar em temor, porque aí a pessoa faz alguma coisa errada e fica com medo. A pregação hoje, nós estamos falando em medo aqui direto, né? Nas entrelinhas, ninguém falou a palavra medo até agora, falando temor aqui. Tá. A palavra medo mesmo, ela não tem tantas vezes, tem pouquinho, no Velho Testamento tem 2, 3 vezes, e no Novo Testamento aqui hoje não tem nem 40 vezes. Mas a palavra temor, né? E do verbo temer, não temas, não temerei, nas várias conjugações do verbo, tem centenas de vezes, amém? Só a palavra, só essa proclamação, não temas, eu contei mais ou menos umas 60 vezes, olhando rapidinho assim, umas 60 vezes, a palavra não temas, porque Deus está muito preocupado que a gente não tenha medo. E o que nós temos hoje, irmão? Medo. Nós temos medo. Mas o perfeito amor lança fora todo o medo. E o que é o perfeito amor? Eu meditei tantas coisas que não daria para pegar em duas vezes aqui. Estou só dando umas pinceladas só para atiçar vocês aí, amém? Então, ele fala, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos. Amém? Está ratificando aquilo que nós falamos aí do João 12. Tá? Irmão, nós somos filhos de Deus. Entenda isso. Viva como filho de Deus. E o filho de Deus, ele tem uma conexão com a casa de Deus, não tem? Com a casa do Pai. Amém? Nós estamos na casa do Pai, simbolicamente, mas igreja não existe, igreja somos nós. Sim, mas eu queria ver essa pessoa toda dizendo que igreja não existe, que não vamos à igreja, se ela não passasse por igreja, e lá não fosse discipulada, fosse ensinada, fizesse tantas coisas. Então a pessoa não pode virar o prato, cuspir no prato que comeu. Amém? Tem tanta gente hoje se revoltando contra a igreja, e é na igreja que as coisas espirituais são aprendidas, são praticadas, são ensinadas. Aqui as pessoas têm paciência de estar com o irmão ou irmã que está sofrendo, muitas vezes porque ele está incidindo sobre o mesmo erro, está fraco na fé, e nós ficamos ali injetando, né, as vitaminas espirituais para que o irmão vá aprendendo a dizer não para o inimigo. Amém? Nós dizemos muitas vezes não para um irmão que nos ama, para um pastor que quer que a pessoa seja firme realmente e prospere espiritualmente e deslanche e saia como um missionário, um evangelista, um pregador da palavra, aquele que faça a obra. Amém? O pastor quer isso, irmão. A gente quer ver o pessoal envolvido. E nós estamos num tempo hoje que a gente não consegue envolver muito as pessoas, mas os poucos momentos que nós tivermos vão valorizar. Amém, igreja? Você não pode estar aqui no culto, assista. Tem gente que na hora está acontecendo o culto de quinta ou de sábado dos jovens, alguma coisa assim, e tu olha ali 5, 6 pessoas assistindo, e cadê o resto? Está assistindo o quê, meu Deus? Amém, igreja? Então isso se chama compromisso, fidelidade, amém? No lugar, honrando o lugar onde é plantado. Uma árvore ela dá fruto no pomar que ela está plantada, amém, igreja? É ali que ela dá fruto. Então, e nós, então, recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai, Papaizinho, Pai querido. Nessa Bíblia aqui está escrito Pai querido, amém? Então, quando existe aquele amor de filho para pai, porque é certo que existe o amor do pai para filho, mas nem sempre a reciprocidade existe. Às vezes Deus está amando demais, a pessoa não está sendo sensibilizada, não está percebendo o quanto Deus está amando, e está livrando, e está abençoando essa pessoa.
Até um dia que Deus disse assim, não vai chover mais nessa horta. Aí os frutos dela começam a entrar em sequidão. Aí a pessoa lembra, oh Deus, olha, secou a minha horta. Secou, né? Amém, igreja? Porque Deus é fiel e a gente tem que precisar aprender isso com Ele. Então, esse medo que as pessoas têm, e pensando nesse medo que nós temos, esse medo, ele é bom, tem um lado bom do medo. Quando você fala para uma criança, não ponha a mão aqui no fogão, dessa chaleira, essa panela, que você vai se queimar, amém? A criança, de repente, ela percebe que ele está quente mesmo, que sabe, um dia ela até experimentou, apontou o dedinho, chorou, e ela adquiriu então aquele medo, aquele respeito, aquele medo. Não enfia o dedo ali na tomada, não faça isso, não corra, não desça a escada correndo, não faça isso, faça aquilo. A gente começa a colocar alguns limites e a criança começa então a desenvolver um certo medo, uma certa obediência. Então esse medo ele gera obediência. E eu, viajando, fui lá no Éden. Alguém já foi lá no Éden? No Jardim do Éden? Amém? Ali no Éden. Fui lá. E o que nós vemos lá no Éden? Nós vemos, falei agora há pouco, a serpente chegando lá, falando, o inimigo. E essa serpente, esse Satanás, vamos dizer bem quem é ele, ele não colocou medo em Adão e Eva, perceberam? Muito pelo contrário, ele iludiu. Se vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a Deus e vão para lá. Olha, deu uma motivada, né? Não botou medo neles. Mas um tempo atrás, Deus falou para eles assim, de toda árvore comerás, porém desta não coma, porque o dia que comeres, morrerás. Botou a limitação. Eles deviam ter medo. Amém? Então, Deus colocou o medo, o inimigo não chegou a ter medo. Então cuidado, irmão, que às vezes Deus fala para você uma coisa e você não gosta daquilo. Você ouve a mensagem e de repente você não gosta. Deus está falando contigo. Mas de repente você ouve alguma coisa e aquilo ali está despertando você. Que nem você vai ficar igual a Deus. Você vai fazer isso e aquilo. Você vai ganhar o mundo. Você vai... Entra naquilo. Que nem Satanás com Jesus, né? Diga para essas pedras se transformam em pão. Olha só. Lança-se daqui, que os anjos vão te segurar. Então começou não colocou medo de Jesus. Fez a mesma, olha, ele é enganador. Ele agiu do mesmo jeito como lá no Jardim do Éden. O inimigo, ele age assim. Ele não entra perto da gente nos assustando. Ele entra nos iludindo, nos enganando, porque ele é um enganador. Ele é mentiroso. E a gente não pode acreditar na mentira, amém? É complicado isso aí. E é verdadeiro. E lá, quando aconteceu então, eu até acho que eu separei o versículo, deixa eu pegar outra Bíblia aqui, eu acho que eu marquei na outra. Ainda bem que eu trouxe só duas. É ali no capítulo Gênesis, acho que é capítulo 3 ali. Não marquei não. No capítulo 3, que fala do relato da queda. Aqui nesse capítulo 3, então ele conta a história que a serpente era o mais astuto, né? E foi indo, tá? Mas a partir do 8, Gênesis 3:8, dizendo assim, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Satanás já tinha feito a destruição dele, já tinha lançado a semente do mal, e eles comeram essa semente do mal. Foram envenenados, amém? Então eles ouviram, o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde você está? E olha o versículo 10 respondendo, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Amém, igreja? Ouvi teus passos e fiquei com medo. Imagina, irmãos, você sabe que é Deus que está chegando perto de você. E se você só tem feito adorar o Senhor obedecendo, você vai ter medo dele? Hein? Não. Mas se você fez uma coisinha errada, né?
E agora, ó, o Senhor está chegando, olha os passos do Senhor. Ele está chegando, a presença dele está chegando. E eu vou me esconder, porque eu fiz coisa errada. E agora vai ter uma conversa séria. Estão entendendo, irmão? A diferença que existe. Deus, às vezes, a pessoa pode pensar que Deus está falando alguma coisa para nos limitar, para a gente nos podar de alguma coisa. Eu queria fazer tanta coisa nesse mundo, mas Deus quer que você seja um verdadeiro adorador, obediente à palavra dEle. Quem sabe você já teve um tempo de fazer as coisas que queria nesse mundo, e muitos fizeram o que bem entenderam, e hoje têm entendimento pela palavra, porque se converteram, que aquilo não é o lugar, o melhor lugar para você, ou que gostaria que seu filho fosse também, frequentar aqueles lugares que nós frequentamos uma vez. Naturalmente, nenhum dos meus filhos, eu não gostaria que eles fossem envolvidos em ter aquela vida que eu tinha, um tempo que eu era dono do meu nariz, eu morava sozinho, saí da minha terra, do interior do Rio Grande do Sul, fui para Porto Alegre, vim para São Paulo, fui para Recife, fui para o Rio, eu era o dono do meu nariz. Mas os filhos da gente, a gente quer que eles andem em segurança, sabendo que Deus está guardando porque eles são filhos. Deus cuida dos seus filhos, irmão. Porque se entende que os filhos obedecem os pais. Eu não posso cuidar dos filhos dos outros, porque eles têm que prestar obediência ao pai dele. Então, o inimigo tem os filhos dele, os filhos da desobediência, os mentirosos, os istos, tudo aquilo que a gente sabe, e que muitas vezes a gente já foi. Mas a gente é uma nova criatura, amém, igreja? E agora a gente constitui uma família, e eu não quero meus filhos perdidos nesse mundo, que está cada vez pior. A tecnologia, por um lado, está trazendo coisas maravilhosas, que enchem nossos olhos, que facilita a vida de todo mundo. Também traz coisas terríveis, abomináveis. E as pessoas estão andando nessa estrada, esse caminho largo, e tendo como destino uma ribanceira, que é o abismo, para cair num lago de fogo. Esse é o desenho, amém, igreja? Terrível isso, né? E quantos amigos nossos, parentes nossos, de repente estão nesse caminho? E onde é que nós estamos, que nós vamos lá arrancar eles desse caminho e para trazer para andar junto com a gente? Amém, igreja? Mas eles não querem. Se a gente fala alguma coisa para eles, eles se ofendem. Só vocês que são... Eu também sou de Deus, eu também... Até ponho as frases bonitas, né? No Instagram, não sei mais aonde, no Facebook. Coloca. Mas são só palavras, não são atitudes. Não é um agir diferente, movido pelo Espírito Santo de Deus. Sempre movidos pelo Espírito Santo de Deus. Isso é imprescindível nas nossas vidas. Então, Deus, ele tem um negócio com medo. De uma maneira, ele nos coloca, ele desperta em nós um certo medo. Amém? As tábuas da lei, o decálogo lá de Moisés, ele trouxe uma certa regulamentação. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, deu uma linha de conduta para aquele povo. Hoje nós continuamos dentro dessa linha de conduta. Quantas coisas nós não podemos fazer na igreja? Mas eu nem quero fazer mais, porque aquilo não me faz falta. Tantos pecados que a gente teve, que foi bom para a carne, mas hoje eu sei que era errado. E eu já pedi perdão para Deus, para pessoas que de repente eu fui errado, para estar com meu coração limpo. Amém? Coração puro e mãos limpas, né? Esse é o certo. Eu lembrei também, quando se fala de medo, lá de Gideão, em Juízes, no livro de Juízes, cadê os Juízes? Juízes 7. Está aqui. Aqui nós temos Gideão. Foi para a guerra contra os midianitas. Amém? Todo mundo conhece esse Gideão. Tem muito lugar que faz a campanha dos Gideões, os 300 de Gideões. E
E aqui fala essa história. Eu não vou ler a história que vocês conhecem. Mas no iniciozinho aqui ele fala que o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gedeão, eles estavam próximos de uma fonte. E Deus falou com Gedeão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele, presta atenção, fala para o povo, todo aquele que estiver tremendo de medo. Outra Bíblia pode ser temor, pode ter medo, né? Essa NVI fala assim, tremendo de medo. Eu achei interessante, que tem muita gente hoje, irmão, que anda tremendo de medo. Muita gente está tremendo de medo, inseguro, mas naquele que habita a sombra do Onipotente, amém? Descansará, né? Então ele fala aqui, tremendo de medo, poderá vir embora do Monte Gileade. Está tremendo de medo. Foram para a guerra. Eles eram ali quantos? 32.000 soldados. Amém? Para enfrentar os midianitas. Mas Deus, olhando aquele povo, e ele viu muita gente com medo. Os caras foram, mas foram com medo. E a pior coisa que tem é um lutador e lutar com medo. Amém, igreja? O adversário bate o pé e ele é capaz de cair, desmaiar. Dá um grito e ele fica com medo. Então, a pessoa não pode ir com medo. Um treinador sempre coloca naquele lutador que ele está treinando, sempre bota assim uma confiança, passa a confiança exagerada. Não, você pode sim, vai lá e derruba ele, quebra ele. As pessoas vão, o técnico tem que fazer isso para o time. O time vai jogar lá contra um timaço, né, que só ganha de todo mundo de goleada. Aí o técnico fala, não, lá no campo é 11 contra 11, vocês são bons, vocês estão treinados, tá? E a pessoa vai acreditando que pode, desenvolve a fé, e o cara vai dar a vida. Por isso que de vez em quando você vê time grande perdendo para time pequenininho, às vezes até é goleado, porque os caras vão acreditando naquilo que o seu treinador colocou na cabeça deles, eles ensaiaram algumas jogadas ali que vai dar certo. Mas quando nesse exército Deus vê a maioria com medo, como é que esse pessoal ele vai atrapalhar os que não estão com medo? E eram 32.000. Quando ele deu essa ordem, quantos voltaram? 22.000 voltaram. Irmão, em 32, 22, quase todo mundo voltou. De 32, 22 voltaram. 22.000 voltaram. Tá? Ficaram 10.000. Deus falou assim, é muita gente ainda. É muita gente. Depois vão dizer que vocês que foram bons, não fui eu que abençoei você nessa luta aí. Aí mandou eles tomarem, tinha aquela fonte ali, tinha um riacho ali, manda o pessoal tomar água. E colocou um critério. Aqueles que ficarem bebendo, mas trazendo a água na boca. Amém? Esses são os que você vai levar para essa batalha. Aqueles que chegaram na beira do riacho e enfiar a cara dentro da água lá, não leva, porque eles não têm cuidado, eles não são cuidadosos. Eles olham para uma coisa e se jogam totalmente naquilo, eles podem ser surpreendidos nessa falta de atenção. Falta de atenção é a que Deus não quer, que a gente tenha falta de atenção. Que tem muito crente andando com falta de atenção, que eu sempre falei aqui, os distraídos. A pessoa está distraído, aí vem o inimigo e pega o distraído. Amém, igreja? Então, não pode faltar a nossa atenção. Temos que atentar realmente, porque Deus, Ele quer fazer em nossas vidas o melhor para nós, para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos familiares. Ele quer o melhor, Ele tem o melhor. E Ele vai me dar quanto eu precisar. Ele vai me dar quanto eu mais buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis. Amém? Pedir e dar-se-vos-á. Uma medida recalcada, sacudida. Amém? Então, quando nós pedimos, Deus nos dá. Porque Ele não é miserável. Ele não dá miséria. Ele é um Deus que nos dá liberalmente.
Até sabedoria. Tiago pergunta, alguém tem falta de sabedoria? Aí meio tenho. Peça a Deus que Ele dá liberalmente e não te lança em face. Amém? Até sabedoria. Senhor, eu quero mais sabedoria. Quem quer mais sabedoria aqui na igreja, irmão? Amém? Está cheio de gente. Deus dá sabedoria para esse povo, em nome de Jesus. E eu também quero mais. Amém? Aleluia. Então, foram só os 300. Então, ali, daqueles 10 mil, irmão, tu sabe o que é 10 mil? Imagina 10 mil homens ali, e ele só tirar 300. Amém? Só 300. É como de 100 tirar 3, né? 3. Não é nem 30. Porque se fosse um terço de 10 mil, seria 3 mil. Então, imagina, de 100, ele vai tirar 3. Olha só, praticamente 97 caíram fora. Então, Deus, Ele trabalha Ele é seletivo. Ele trabalha com qualidade. Porque Ele é a própria qualidade. Porque Ele é a perfeição. E Ele quer colocar isso que tem dEle em nós. Sede perfeito, porque Deus, assim como Deus é perfeito. Amém? É esse o padrão que Ele quer. Ele quer que a gente seja perfeito. Mas perfeito é só Jesus. Ele quer a boa obra que eu comecei na tua vida, eu o aperfeiçoando, estou aperfeiçoando até o dia de Cristo. Então Ele gosta de perfeição. Ele não vai levar para o céu um monte de gente para fazer confusão lá, irmão. As confusões vão ter que ser resolvidas aqui. E nós somos muitas vezes confundidos. Quem é que nos confunde? Deus? Não. Deus esclarece. Ele revela o oculto e o escondido. Agora o inimigo, ele provoca a confusão. Você está num lugar e você vê que tem confusão, pode crer que não é o Espírito Santo que está movendo aquelas pessoas, é o inimigo. Então não entre nessa, não se junta, porque esse povo não tem Deus, ou só tem Deus para fora, que lá dentro eles pensam uma coisa diferente daquilo que eles falam. Muita gente fala muito bonito, mas a sua cabeça pensa de outra maneira, é só para impressionar. Nós temos que ter um cuidado muito grande e deixar de ser realmente, meu Deus, distraído, amém? Então, nós não recebemos o espírito de escravidão, amém, igreja? Nós não somos mais escravos, Jesus Cristo nos libertou. Em 1 João 4, para terminar agora, 1 João 4, no finalzinho da Bíblia, quem quiser abrir, ou quem quiser anotar, só anota 1 João 4, do 14 a 18. No 18 ele fala assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Amém? Porque o medo supõe castigo. Voltemos lá para o Éden. Vamos voltar para o Éden? Quando Deus falou, se comerem dessa árvore, certamente morrerão. Amém? Botou um medo neles, plantou, deu um limite para eles, deu uma advertência para eles, se comerem, vai morrer. Tá? Então Deus, Ele trabalha dessa maneira. Sempre que nós temos medo, irmão, alguma coisa errada está acontecendo. E esse medo da pandemia? Pandemia. O próprio nome pandemia já é um negócio que tem uma origem, um significado. Lá para a mitologia, lá para os gregos, eles constituíam muitos deuses, né? Deus disso, Deus daquilo, Deus... Né? Esse é um cabra de Deus lá. E tinha o deus Pan, P-A-N, Pan, né? Pandemônio, né? Uma coisa assim, quando acontecia coisas terríveis, era um pandemônio. Era o Deus das coisas que aconteciam de tragédias, tá? Era um terror, era um pandemônio. E hoje nós continuamos usando essa palavra pandemia, amém? Onde a raiz dela, pan, vem realmente desse Deus grego, né? Que fala de pânico, é o Deus do pânico, amém? Na verdade é o Deus do pânico que vem isso aí, amém, igreja? Então nem é bom a gente falar muito pandemia, que a gente vai estar fazendo menção. Então eu já falo essa desgraça, essa desgraça desse vírus aí,
Em nome de Jesus, né, nesse ano, nós deveremos ficar livres dele. Porque existem tantas empresas desenvolvendo vacinas. E, com certeza, algumas delas, né, vão se aperfeiçoar muito e vão desenvolver vacina que não seja alguma coisa que apenas venha atenuar tanto por cento, um pouquinho. Não, você toma vacina, pode ser que você pegue, pode ser que não pegue. O pessoal faz até piada disso, né? Então, mas que cada um possa desenvolver o que muitos, por mais que seja ineficaz, né, não tenha uma total eficácia, algumas vacinas, elas vão salvar a vida de alguns. Vão salvar a vida de alguns. Mas, no todo, nós veremos que algumas, com certeza, darão muito certo. E queira Deus que no nosso próprio Brasil, que já fabrica tantas coisas, né? Tantas coisas, nós temos assim tantas empresas que têm projeção internacional, né? Que têm realmente credibilidade, possam ter pessoas, né? Que Deus abençoe essas pessoas lá dentro e eles possam desenvolver uma vacina que seja eficaz para acabar com isso, né? Como outras vacinas, que as nossas crianças todas são vacinadas desde pequenininha e por isso elas não são afetadas por muitas doenças, muitas pestes que existem nesse mundo, mas elas são criadas e crescem com saúde, porque muitas vacinas foram desenvolvidas de uma maneira que acertaram. Então, fica essa palavra, irmão. Possamos tirar uma conclusão disso aí e não viver em pânico, termos esse medo. Estamos vivendo com medo. Imagina lá em casa, lá, nós não somos mais um casal 20, nem 40, nós somos um casal quase 150. Tá? E a gente tem medo, eu estou sempre saindo. E por mais que a gente fica no álcool o tempo todinho nas mãos, né? E se cuidando de aglomeração, indo só no lugar necessário, rapidinho, a gente está correndo risco. Às vezes, numa embalagem que tu está do supermercado, aí aquela neura, chega em casa, tem que lavar as frutas, embalagem, aquele negócio todo, é tremendo isso aí. E qualquer uma negligência da gente, uma falha da gente, uma falta de cuidado, a gente pode realmente levar um vírus para casa e afetar um, afetar outro, e as pessoas estão saindo por aí, e fazem festinhas, e fazem não sei o quê, e está ali todo mundo um confiando no outro, e pode ter alguém contaminado ali, e não vai acontecer nada porque ele tem uma boa imunidade, mas e quem não tem? Morre, ou fica sofrendo lá muito tempo. Amém, igreja? Se coloca em pé, por favor, e vamos administrar esse negócio de medo. Vamos ter cuidado. Amém? Vamos desenvolver realmente a nossa vida com muito cuidado. Nós somos orientados, né? Secretaria da Saúde, eu estou sempre recebendo mensagens, coloco até no grupo para vocês verem, então a gente está sempre orientado, a gente não está fazendo nada no chute. E nós estamos aqui, quem olha para essa aglomeração, mas quando tem duas pessoas sentadas uma próxima da outra, eles vieram de casa junto, eles almoçam junto, dormem junto, então não é aqui que vão pegar alguma coisa. E de repente, se vierem com alguma coisa aqui, Deus vai te curar e vai guardar a tua vida em nome de Jesus, porque a presença do Senhor, quando está no lugar, é para manifestar o seu poder, poder de libertação, poder de cura, e nos fortalecer em nome de Jesus. Leve essa palavra para casa. Não temas, porque eu sou contigo. Eu sou obrigado a ler mais o versículo. Eu lembrei agora. Eu poderia até dizer, foi Deus que me lembrou, aí ninguém fica bravo comigo. Tá? Mas eu só vou ler, não vou nem pregar, porque é bem conhecida essa palavra. Versículo 41 de Isaías. Versículo 41. Deus fala assim, no versículo 8, você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei, e disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Nós somos o Israel hoje, amém, igreja?
Nós somos o povo de Deus, Israel é o povo de Deus, e nós somos o povo de Deus, nós somos Israel de Deus aqui. E Deus nos escolheu, e não nos rejeitou, no versículo 10, 41, 10, guarde isso, você pode falar isso para alguém. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei, com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Palavra profética para acabar esse culto como começou. Amém? No 43, ele fala também: mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. O Senhor nos resgatou, igreja. Eu o resgatei. Glória a Deus. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Amém, igreja? Segura essa palavra. Creia nela. Nós vamos precisar muitas vezes dela. Pessoas próximas de nós vão precisar dela, e você sabe que ela está no teu coração, está na tua mente, que você ouviu, você já leu, e você possa ministrar essa palavra para alguém. E sempre que nós estamos ministrando isso para alguém, Deus nos honra e nos abençoa, porque nós estamos sendo canal de bênção nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Ele abençoa aquela pessoa que você está abençoando, e abençoa a tua vida, porque você obedeceu ao Senhor, e foi canal de bênção, foi instrumento nas mãos dele. Igreja, seja instrumento nas mãos do Senhor. Abra a sua boca. Amém? Controla seu coração, limpe o coração, abra seus ouvidos, ouça a palavra, ame a palavra, obedeça a palavra. Obrigado, Deus. Abençoa teu povo. Cada um, Pai amado, que decidiram estar aqui hoje, tiveram condições de estar aqui hoje, nada os impediu, Senhor. Quem sabe alguma coisa quis trazer alguma dificuldade, mas eles venceram as dificuldades, e por isso Deus se alegra na tua vida. Aqueles que estão nos ouvindo, estão em casa, que não puderam estar aqui conosco, por vários motivos, até mesmo enfermidade, Senhor, cura, fortaleça, renova, em nome de Jesus. Tu tem poder para isso. Tu queres fazer isso, Senhor? Faça em nome de Jesus, porque nós estamos aqui clamando por vidas que gostariam de estar aqui e não estão. E aqueles, Pai, que estão sem vontade, desperta a vontade em cada um, Senhor, porque não há outro lugar melhor, a não ser, Pai amado, em comunhão com nossos irmãos, nesse lugar que nós chamamos a casa do Senhor. Obrigado, Deus, por esse culto, por cada vida, por cada oração, por cada louvor. Obrigado, Pai amado, que o teu Senhor tem trazido a oferta para que nós possamos cumprir as obrigações assumidas para que essa igreja continue com as portas abertas. Abençoa, Senhor, o teu povo. Em nome de Jesus, direciona cada um, fala com cada um, porque Deus quer falar com cada um. Basta nós querermos ouvir ao Senhor. Hoje nós te ouvimos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos agora em segurança para nossas casas. Nós repreendemos toda a contaminação do inimigo sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa o nosso voltar para nossas casas. Guarda-nos em paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto neste dia e te dê a paz. E a igreja glorifica o Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Agradeça ao Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus.